Senhor, em nome de Jesus. Gente, tem alguém nos visitando hoje aqui pela primeira vez? Dá um tchauzinho assim para mim. Que bênção, gente. Sejam bem-vindos. Sintam-se em casa, amém? Hoje é uma noite muito especial. Eu falei para o bispo que eu tenho certeza que esse dia já estava agendado na agenda do Senhor. E hoje nós temos a honra, o privilégio em poder receber o pastor Hernandes Dias Lopes, que é uma referência na minha vida, na vida da minha família, e eu acredito que a todos vocês também. Pastor Hernandes é pastor, ele é pai, e ele não é só referência aqui no Brasil, mas em toda, aqui e fora. Então, hoje eu te convido a você abrir o seu coração, e que essa noite o Senhor possa tocar na minha vida, na sua vida. Eu tenho certeza que nós não iremos sair aqui da mesma forma que nós entramos. Quem crê aqui? Amém? Eu quero que vocês dão uma maior aplausos ao Senhor hoje e que vocês recebam, gente, o pastor Hernandes Dias Lopes. Amém? Vem cá. Podem assentar, queridos, por gentileza. Bispo Diego, muito obrigado pelo seu carinho. Privilégio, irmãos, estar aqui. E eu convido você já de imediato para abrir sua Bíblia comigo. E eu tinha planejado pregar algo diferente, mas eu acho que todos os cânticos que nós ouvimos nos endereçaram para a centralidade da pessoa de Cristo. Então eu vou tratar deste assunto com vocês. Abra em João capítulo 1, Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 1. E nós leremos até o versículo 14. Eu só peço que você, ao ler o texto, seja na sua Bíblia, seja no seu smartphone, não feche mais sua Bíblia, preciso que você acompanhe comigo essa exposição. O texto diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Eu estou seguro disso, que o Evangelho de João é a obra mais importante de toda a literatura mundial.
Nenhum livro, jamais, foi tão traduzido em outros idiomas e tão largamente distribuído no mundo como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Este evangelho foi escrito quando os demais evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam na igreja há mais de 20 anos. Este evangelho foi escrito quando todos os demais apóstolos, exceto João, obviamente, já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. Este evangelho foi escrito no finalzinho do primeiro século, por causa de um motivo urgente. Uma heresia surgiu no final do primeiro século, que quase devasta a igreja, até o terceiro século. Essa heresia se chamava gnosticismo. Era uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Todos vocês têm ciência disso, que os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas não acreditavam na ressurreição do corpo. Por que não? Porque os gregos acreditavam no chamado dualismo. Para eles, a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Então os gregos negavam 3 doutrinas essenciais: a criação, a encarnação e a ressurreição. Para os gregos era impossível que Jesus Cristo fosse Deus e homem ao mesmo tempo, porque se ele tinha um corpo, e ele tinha, e o corpo é físico, e é mesmo, e se para eles a matéria era má, então ele não podia ser bom. Se ele não podia ser bom, não podia ser Deus. Logo, já no começo, já no finalzinho do primeiro século, começa-se a negar a divindade de Cristo. Pois João escreve este evangelho exatamente para defender uma tese. Que tese? A tese que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. Então, agora no texto lido, que é o prefácio deste evangelho, a introdução deste evangelho, é como se João estivesse abrindo as cortinas da eternidade, acendendo as luzes no palco da história e apresentando-nos Jesus, o nosso glorioso Redentor. E quando ele abre as cortinas, ele já quase nos tira o fôlego na primeira declaração, quando diz: no princípio era o Verbo. Vocês todos têm certamente uma boa noção da língua portuguesa, e percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. E o que significa isso? Significa que quando tudo teve um princípio, e diz a Bíblia que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Logo o verbo precede ao começo, ao início, à criação. Se ele precede ao princípio, obviamente, ele é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Há um livro difícil de ser lido, mas importante de se ler: As Categorias de Aristóteles, pensador grego. E Aristóteles diz que você só consegue entender algumas coisas dentro de categorias humanas, de tempo, de espaço, de tamanho. Você e eu sabemos um pouquinho do que significa tempo, mas você e eu não sabemos nada do que significa eternidade. Eu explico. Se eu lhe perguntar, se você tirar, por exemplo, um dia de 1 milhão de anos,
Você não tem mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio, claro que não. Mas se eu lhe perguntar, e se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. E se eu tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Sabem por quê? Porque eternidade não é tempo. Só Deus é eterno. E João já abre o evangelho provando que este Jesus é eterno, portanto é Deus. E ele diz, ele estava com Deus. Essa expressão na língua grega significa, ele estava face a face com Deus. Se Deus é uma pessoa e Deus é, e se o verbo estava face a face com Deus, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser da mesma essência, da mesma substância, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Numa expressão do concílio de Nicéia, em 325, é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas João conclui de maneira sublime, dizendo, e o verbo era Deus. Não ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria. Não ser apenas superior aos anjos, mas um ser da mesma essência, da mesma natureza, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Preciso concordar com um grande apologeta cristão, C.S. Lewis, quando ele disse o seguinte, com relação a Jesus, você só tem 3 possibilidades: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Pois ele mesmo disse, eu e o Pai somos um, quem me vê a mim, vê o Pai. De tal forma que só nos resta uma opção, é fazer o que Tomé fez, prostrarmos-nos aos seus pés e dizer, Senhor meu e Deus meu. O verso 2 diz que ele estava no princípio com Deus. Que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando os céus e a terra foram criados, o verbo, o nosso glorioso Redentor, estava lá. Mas não estava lá passivamente não, ele estava lá ativamente, porque o verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é estonteante. Isso nos leva a 4 conclusões preliminares. Primeira, a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. A matéria foi criada. Este mundo é feito de matéria e energia. Matéria e energia não criam a si mesmas. Este mundo é governado por leis. Leis não criam a si mesmas. Logo, alguém fora da matéria, antes da matéria, criou este mundo material e estabeleceu leis para governá-lo. E este é o nosso glorioso Redentor. Segundo, este mundo não surgiu espontaneamente. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Desculpem da expressão, o mundo não pariu a si mesmo. Ele foi criado. E criado pelo nosso glorioso Redentor. Terceiro, este mundo não é fruto de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não tem fundamento, na verdade, porque o caos não produz o cosmos, porque a desordem não produz a ordem. Se um rato corresse atabalhoadamente nas teclas deste piano, não tocaria Serenata ao Luar. Seria mais fácil acreditar que eu, jogando 1 bilhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma mega explosão produziu esse universo tão vasto, tão harmonioso, com movimentos tão precisos e com leis tão cirúrgicas.
Eu posso até lhes garantir uma coisa: é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pensem comigo. Nós não estamos aqui no planeta Terra porque uma explosão nos deixou aqui. O planeta Terra está rigorosamente onde deveria estar. Porque se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Não foi uma explosão que deixou o nosso planeta aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua. Vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Se não tivesse a Lua com as suas fases, não haveria vida no planeta Terra. Vocês sabem que as marés dos oceanos são produzidas pelas fases da Lua. Se não houvesse a Lua, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Mas a quarta conclusão preliminar é que este universo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Vocês bem sabem que no ano de 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. No dia do lançamento, esgota-se a primeira edição do livro. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada em escolas, desde o ensino fundamental até o pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhe, entretanto, a evidência das provas. Irmãos, é muito importante entender isso. O criacionismo não é artigo de fé. O criacionismo é artigo de ciência. Que o mundo foi criado, a ciência prova. O que você e eu cremos pela fé, não é que o mundo foi criado. Isso é ciência. O que você e eu cremos pela fé é que este mundo que foi criado pelo nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quão grande é o seu Deus? Quão grande é o seu Jesus? Quando o profeta Isaías, que escrevia um texto messiânico, descreve o nosso glorioso Redentor, porque está falando de Jesus, o Messias, e diz que é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Vá aqui no Atlântico um dia, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. Pois o seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. O seu glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso Redentor mede os céus a palmos. O seu glorioso Redentor espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu glorioso Redentor. Agora pergunte a um astrônomo, por mais perito que ele seja, qual é o tamanho do universo? Sabe qual é a resposta dele? Se for honesto, eu não sei. Mas quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta, não. É que nenhum homem, por mais peregrina que seja a sua inteligência, ou por mais robusto que seja o seu conhecimento, é capaz de afirmar categoricamente qual é o exato tamanho do universo, porque esse é um assunto em aberto e em estudo ainda hoje. O que eles já sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois o seu glorioso Redentor criou tudo isso. Não há um centímetro desse universo onde eu não posso dizer, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui, sou Senhor sobre isso aqui. Este é o seu glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem.
Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas eles sabem que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote uma tábua de vidro e tente contar quantos grãos de areia você coloca na palma, na concha da sua mão. Pois há mais estrelas do que todos os grãos de areia, de todas as praias, de todos os desertos do nosso planeta. Mas o nosso glorioso Redentor não apenas criou todas elas, não, Ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar, pois este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. O que é encantador é que do século XX para cá, a ciência não está mais pasma com um macro-universo, a ciência está boquiaberta, é com um micro-universo. Vou tentar com muito jeito. Talvez eu pudesse arrancar, mas não vou fazer. Se você pegar uma folha deste tamanho ali, uma folha desse tamanho, é tão complexa quanto a cidade de São Paulo. Se você chegar em casa e pegar um ovo, quebrá-lo, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, um dos maiores oftalmólogos do mundo, diz que você tem milhões e milhões de fios duplos encapados em cada um dos seus olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e você ficaria cega. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Ele descobriu que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Lowe vai dizer: códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão, códigos de vida não se originam de uma evolução, códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. E João avança e diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Oh irmãos, que sublime isso é. Sabe o que significa isso? Que todo ser que existe, anjos, homens, animais, a vida enfim, só existe porque recebeu vida dele. Ele é autoexistente. Tudo mais existe porque ele criou. Alguém pergunta: quem criou Deus? Resposta: ninguém, ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta: mas quando ele passou a existir? Resposta: ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui hoje é prova que ele existe, porque se seu coração está batendo é porque ele está preservando a sua vida. Paulo entendeu isso lá em Atenas, quando disse: nele vivemos, nos movemos e existimos, ele que nos dá vida, respiração e tudo mais. E João vai nos informar que ele é a luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. É por isso que você e eu não andamos em trevas, porque um dia essa luz entrou na nossa vida. Se você percebeu, já nessa introdução, João está provando a sua tese.
Porque provou para nós que Jesus é Deus por duas razões. Primeiro, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Segundo, ele é Deus, porque ele realiza as obras peculiares de Deus. Ele é o Criador, ele é o doador da vida, ele é o único que pode iluminar o homem e trazer a ele a luz da salvação. Agora, se Jesus é tudo isso mesmo, e ele é, eu quero dizer algo para você nesta noite: você não pode sair daqui hoje neutro em relação a Jesus. Você precisa tomar uma decisão em relação a Jesus. Vale-me do livro A Ética da Decisão, quando ele diz que você e eu somos escravos da nossa liberdade, e ele explica o que quer dizer. Imagine você dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. Você está dentro da canoa, você tem que tomar uma decisão, necessariamente. Ou você pula da canoa e nada até a margem, ou você rema e ancora a canoa num lugar seguro, ou você se deita na canoa e ignora que tem um abismo à frente, e é arrebentado pelas ondas furiosas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer, é tomar uma decisão. Talvez você entrou aqui hoje a convite e esteja dizendo aí no seu coração: mas eu estou aqui e não estou tomando decisão nenhuma. Eu quero dizer para você que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. E com respeito a Jesus, ele foi claro: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. É por isso que a partir de agora, do verso 6, João vai nos apresentar 3 reações a Jesus. A primeira delas, confiram comigo, versos 6 a 9, foi a reação do Messias, ou melhor, do precursor do Messias, João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Ele não era luz. E eu peço muito a sua atenção para o que eu vou dizer agora. Tem 400 anos de silêncio profético entre Malaquias e João Batista. Tinha templo, tinha sacrifícios, tinha festas, mas não tinha palavra de Deus. Depois de 400 anos, diz a Bíblia que veio a palavra do Senhor a João, no deserto da Judéia. Ele não está pregando numa cátedra, ele não está pregando num templo, ele não está pregando numa sinagoga, ele não está pregando na praça da cidade, ele está pregando no deserto da Judéia, um lugar de montanhas, altaneiras, de vales profundos, de pedras e areias escaldantes, num calor sufocante. E as multidões se abalam das cidades, das aldeias, das vilas, para ouvir João Batista. Dentre essas multidões estão lá os fariseus, os saduceus, os soldados, os cobradores de impostos, e todos estão vindo, e João Batista está pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados, e as pessoas vêm confessando os seus pecados, quando de repente, de dentro da multidão, brota uma pergunta, sutil, perigosa, que beija os ouvidos de João Batista com voz aveludada, mas tão perigosa quanto o sibilo da serpente. E a pergunta foi esta: porventura tu não és o Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí. Era o homem mais popular do país, ninguém ajuntava tanta gente para ouvi-lo. As pessoas abandonavam lá o templo, o sinédrio, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, rumavam para o deserto. Ele podia ser seduzido e ter engolido a isca e pensar: bom, na verdade,
se eu me proclamar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca, não. Ele foi claro, ele disse: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho para que ele se manifeste. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu vim para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para ele e digo: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe o que João está nos ensinando? Nunca queira receber a glória que só pertence a Jesus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Segunda reação, confira comigo os versos 10 e 11. É a rejeição de Jesus. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. De quem que João está falando aqui? Dos judeus, do povo de Israel. Mas por que o povo de Israel rejeitou Jesus? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidências? Não, por falta de fé. Porque se você lê o Velho Testamento, o Antigo Testamento, tudo no Antigo Testamento apontava para Jesus. Desde Gênesis 3,15. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele, o cordeiro da Páscoa era um símbolo dele, o tabernáculo era um símbolo dele, a arca da aliança era um símbolo dele, as festas de Israel eram um símbolo dele, o sábado era um símbolo dele, tudo era sombra dele, ele a realidade. Na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. O verbo se fez carne, e ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram, e ele manifestou a glória de Deus, mas os seus não o receberam. Que perigo, ainda hoje, que pessoas conhecendo a verdade, ainda rejeitem. Uma das angústias da minha alma, nas minhas idas, eu tenho ido praticamente todo ano levando um caravana a Israel, perceber duas coisas. A primeira delas é que você chega lá, a venda, como diz Paulo, ainda está nos olhos deles. Eles ainda estão esperando um Messias, que já veio há 2000 anos, em Jesus de Nazaré. Segundo, é de perceber que muitas igrejas vão para Israel e voltam piores. Pasmem vocês, tem gente que traz pedra na mala, pagando taxa extra. Tem gente que traz água do Jordão em garrafas, como se a água do Jordão fosse uma coisa mística. Tem gente que importa todo o ritual do culto judaico para dentro do culto evangélico, como se isso fosse um upgrade na fé cristã, um avanço. Isso é retrocesso, você voltar para a sombra. É só ler Hebreus. Por que Hebreus foi escrito? Porque uma comunidade de judeus abandonaram o judaísmo, abraçaram o cristianismo. Aí veio a perseguição, e esses judeus cristãos, por causa da perseguição, estão de malas prontas, de volta para o judaísmo. E o autor aos Hebreus escreve para eles o seguinte: olha,
voltar para o judaísmo, para as sombras, depois que você já conheceu a realidade, é um caminho de morte, de apostasia. Isso porque Jesus é melhor do que os profetas. Jesus é melhor do que os anjos. Jesus é melhor do que Moisés. Jesus é melhor do que Arão. Jesus é melhor do que Josué. O sacrifício dele é superior aos sacrifícios judaicos. A nova aliança que ele inaugurou no seu sangue é superior à velha aliança. O sacerdócio da ordem de Melquisedeque é superior à ordem araônica. Jesus chegou e ele nos basta. Ele nos basta. A igreja não tem outra mensagem a não ser pregar a Jesus e este crucificado. Mas bendito seja Deus. Tem uma terceira reação no texto. Agora, confiram comigo versos 12 e 13. É a aceitação de Jesus. O verso 12, irmãos, traz o que nós chamamos de uma conjunção adversativa, a mais importante deste evangelho. Ao ler a sua Bíblia, preste atenção nas conjunções adversativas. Mas, porém, entretanto, todavia, entrementes. Está contrastando o que disse antes com o que vai dizer agora. Em relação à rejeição de Israel, ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é: todos quem? Todos quantos? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos da cidade, todos do campo, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros, todos daqui, todos dali, todos da além. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você é feito filho de Deus. É claro então que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é coisa natural. Ser filho de Deus, eu nasci num país cristão, então sou cristão, sou filho de Deus. Bobagem. Ser filho de Deus é a coisa mais revolucionária que pode acontecer na sua vida. É Deus entrar na sua história, é Deus abrir os seus olhos, tirando as vendas, é Deus tirando o tampão dos seus ouvidos, é Deus entrando dentro de você, arrancando o seu coração de pedra e lhe dando um coração de carne, é Deus tirando você da potestade de Satanás para Deus, do reino das trevas para o reino da luz, é Deus fazendo um milagre de regeneração na sua vida, e você se torna nova criatura, membro da família de Deus. Mas João não quer que ninguém fique confuso acerca do que significa ser filho de Deus. Então ele explica em detalhes no verso 13. Os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Significa que ser filho de Deus não é hereditário. Há um ditado popular que diz que filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho. Você é filho de Deus? Mas é claro, meu pai é o pastor da igreja. A minha mãe até dirige o círculo de oração. Ser filho de pastor deve ser coisa boa. Eu não sei, eu não sou filho de pastor, mas deve ser coisa boa. Ter uma mãe de oração com certeza é maravilhoso. Mas isso não faz de você um filho de Deus. Você é filho de Deus? Claro, eu sou calvinista. Eu sou filho de Deus, sou arminiano. Você é filho de Deus, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, mas não faz de você filho de Deus, não. Você é filho de Deus? Claro, foi batizado. Ser batizado é uma coisa boa, mas não faz de você filho de Deus também, não. Para você ser filho de Deus, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do Espírito. Você precisa nascer de cima. Você precisa nascer de Deus. Você precisa ser nova criatura. E ele prossegue e diz o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós tem competência de se autoproclamar filho de Deus. Pense comigo na seguinte cena: feriado, está chegando aí, né? 7 de setembro, não sei se já antecipamos, se vamos ter, o certo é que é feriado. Então você vai para um lugar gostoso, está aquela manhã gostosa, num campo lindo, o arvoredo bonito, a grama farfalhante, o passaredo cantando,
as borboletas esvoaçando-se pelo ar, enchendo de cores as mais variadas, aquele perfume inebriante das flores, com as suas pétalas aveludadas, embriagando o ambiente de doçura, e você pensando, que coisa linda. Você quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Impossível. Você não tem essa competência, eu não tenho essa competência, ninguém tem essa competência, só Deus pode fazer de você seu filho. Os quais não nasceram da vontade da carne, mas finalmente ele diz, os quais não nasceram da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nenhum homem tem competência para dizer, seja filho de Deus. Nem o pastor, nem o bispo, nem o sacerdote, nem o papa, nem Pedro, nem Paulo, nem Maria, nem os apóstolos, nem os profetas, nem os pais da igreja, nem o teólogo, nem a igreja, nem a denominação, nem um concílio eclesiástico tem esse poder. Só Deus pode fazer esse milagre na sua vida. Quando João conclui isso, ele nos leva para o maior mistério do cristianismo. Ele diz, e o verbo se fez carne. E a pergunta é, que verbo? E a resposta é, o verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador, luz, que ilumina todo homem. O verbo que é Deus, autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. O verbo que nem os céus dos céus pode contê-lo, que é transcendente. Agora pense comigo nessa cena, aquele que nem os céus dos céus pode contê-lo, diz Paulo em Filipenses, que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Mas se esvaziou até quanto? Ele se esvaziou a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê que nasce de uma virgem, é deitado numa manjedoura. Aquele bebê é o Criador do universo, é o Rei da glória. Mas ele não habitou longe de nós, não. Ele habitou entre nós. Ele vestiu pele humana. Ele tabernaculou-se aqui. Ele pisou o nosso chão. Ele bebeu a nossa água, ele comeu o nosso pão, ele sentiu a nossa dor, ele chorou a nossa lágrima, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. E o texto diz, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória não é um atributo de Deus, não é. Glória é a somatória de todos os atributos de Deus. Quando Deus mandava um profeta, ele via de regra, enfatizava um atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Osés enfatizou a misericórdia. Quando Jesus Cristo vem, ele não vem para apresentar este ou aquele atributo, ele vem para apresentar Deus, porque ele era a exata expressão de Deus, ele era o resplendor da glória. Ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. João escreveu este evangelho para provar uma tese, a tese de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Na introdução ele usou duas metodologias para chegar a essa conclusão. Ele é Deus porque realiza as mesmas obras, e ele é Deus porque tem os mesmos atributos. João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve um tratado sobre a divindade de Cristo. E no evangelho todo, ele vai resgatar essa verdade ao longo da sua obra, se não vejamos brevemente. Primeiro, ele é Deus porque faz as mesmas obras de Deus. João seleciona 7 milagres que Jesus realizou para descrever. Por que 7? Número da perfeição. Se ele faz milagres, e milagre é obra de Deus, logo ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura um cego de nascença.
Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Mas João vai provar no evangelho que ele é Deus por uma segunda razão, é porque ele tem os mesmos atributos de Deus. E lá em João 8,59 está escrito: antes que Abraão existisse, disse Jesus, eu sou. E eu sou, você sabe, é o nome de Deus revelado a Moisés no Sinai, o Deus Yahvé. Que em algumas versões está Jeová. E você sabe que Jeová não é um nome de Deus. Jeová é a somatória das consoantes de Javé com as vogais de Adonai. Quando você pega as consoantes de Javé com as vogais de Adonai, você forma o nome Jeová, pois verdadeiramente Jesus é o Jeová do Velho Testamento. E ele provou isso no Evangelho, porque Jesus 7 vezes fez a seguinte declaração. Primeira delas, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Quarta declaração, João 10:11, eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Quinta declaração, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim nunca morrerá eternamente. Sexta declaração, João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sétima declaração, João 15:1, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai o agricultor. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Então está provada a tese de João, ele é Deus. Oh irmãos, quão grande Deus nós temos. A ele a honra, a ele a glória, a ele a soberania e o poder, agora e pelos séculos eternos. Amém.